Glória a Deus, louvado seja o seu santo nome, honra e glória seja sempre dada a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós saudamos aos amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar meditando nesta noite, nesta palavra introdutória, um texto bem conhecido dos irmãos, capítulo 3 do Evangelho, segundo a narrativa do apóstolo João. Leremos apenas os últimos versículos. Podemos ler do versículo 14 até o versículo 18. Então, entender um pouquinho esse capítulo aqui, ele tem uma narrativa onde Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos era um sacerdote, um rabino judaico, um homem de forte influência na doutrina judaica daquele tempo. Ele foi procurar Jesus e ele é instruído. Então, certa parte ele assim não entende, e Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, e todos nós precisamos nascer de novo. O novo nascimento nos dá essa oportunidade de termos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos a partir do versículo 14 até o 18, vamos fazer a narrativa. Versículo 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse trecho da nossa narrativa do capítulo 3, nós vemos Jesus afirmando a Nicodemos, e afirma a cada um de nós, que a nossa salvação está em crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui há um ênfase no que Jesus fala aqui, que ele veio para morrer por cada um de nós. Então nós entendemos aqui a questão do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que envolve o que? A expiação dos nossos pecados, alguém que paga pelos nossos pecados, alguém que cumpre uma pena em nosso lugar. É como se todos nós estivéssemos condenados, e Jesus veio e cumpriu a pena em cada um de nós e nos limpou de todo o pecado. Então essa questão de expiação, então isso é muito importante nós entendemos. Mas o ato vicário expiatório de Jesus Cristo, ele se concretiza, ele realmente toma vulto quando na sua ressurreição. Então essa é a parte que nós devemos entender, a parte que não pode passar desapercebido de cada um de nós. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala que é vã a nossa fé se nós não cremos que Jesus ressuscitou. Então há muitas doutrinas que não creem na ressurreição corporal de nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas não creem nem na sua própria encarnação, creem numa outra situação totalmente fora da palavra, mas nós cremos. João capítulo 1, versículo 1 fala que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Então nós cremos porque Jesus veio em carne e osso, assim como eu, como você, sem se despir da sua deidade, sem perder a sua deidade, apenas se despiu dela, viveu a sua humanidade. Então nesse caráter expiatório nós temos que entender que a ressurreição de Jesus Cristo é a concretização daquilo que havia sido prometido, o vencer o pecado. Então, e quando nós pensamos nessa questão do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós precisamos para vivermos realmente a plenitude da sabedoria desse sacrifício e sermos contemplados nessa questão? Como é que nós podemos merecer, se é que nós podemos assim afirmar que merecemos alguma coisa, mas no sentido assim não tão amplo da palavra, mas no sentido mais simples que nós entendemos, para nós termos um entendimento. Então nós só podemos sentir o efeito do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, somente pela oração. Somente através da oração é que nós podemos sentir esse efeito do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e manifestar também esse efeito na nossa vida, porque não adianta só nós sentirmos e nós não manifestarmos esse sentido, esse sentido de sentir o sacrifício de Jesus Cristo como um benefício nas nossas vidas. Ele tem que ser vivido e ele tem que ser externado nesse sentido. Então a oração, ela tem essa finalidade. Eu creio que todos os irmãos aqui, ao final de mais um dia, quando se deitam, agradecem ao Senhor, não é verdade?
por todo dia. Amém? E quando nós levantamos, nós agradecemos por mais um dia que se inicia. Mas será que nós agradecemos ao Senhor ou pedimos ao Senhor que Ele nos faça merecedores do seu sacrifício? É algo que a gente tem que pensar um pouquinho. Quando a gente ora pela manhã, a gente pede ao Senhor: Senhor, me faz ser merecedor do teu sacrifício, porque nós temos que pedir ao Senhor que nós sejamos merecedores do sacrifício de Jesus todos os dias da nossa vida. Porque se nós fizermos uma autoanálise, uma autocrítica de cada um de nós sabemos que muitas vezes nós não somos merecedores desse sacrifício. Nós rejeitamos esse sacrifício do Senhor Jesus quando nós murmuramos, quando nós fazemos mal, ainda que involuntariamente ao irmão, ou muitas vezes até voluntariamente, sabendo que estamos fazendo mal, mas temos o nosso pensamento pecaminoso, a nossa natureza que nos leva a isso. Então é o que nós também devemos pensar. E nessa questão de nós orarmos a Deus para sermos merecedores do seu sacrifício, isso envolve o que? Servir ao próximo. Nós precisamos servir ao próximo também nesse sentido. As pessoas às vezes pensam que a salvação sendo individual, se a salvação é individual, eu garanto também a salvação através de crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos fala isso. Mas esse crer, ele tem umas vertentes, ele tem umas consequências. E a consequência é o quê? Servir ao próximo. Então, se nós realmente cremos ao Senhor, se nós realmente somos merecedores do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também temos que fazer com que isso surta efeito, ou seja, tenha boas consequências na vida daqueles que nos acercam. Então nós devemos nos perguntar a nós mesmos: as consequências que nós estamos causando àqueles que estão à nossa volta, são consequências boas ou são consequências más? Então, é algo que nós devemos verificar. E ainda com relação a isso, nós temos que limpar o nosso coração e a nossa alma. Então, o que faz com que nós possamos limpar o nosso coração e a nossa alma? Qual foi a ferramenta que Deus deixou para cada um de nós? Essa ferramenta se chama arrependimento. Muito se fala em perdão. Amém. A oração que Jesus nos ensinou foi essa: que vós perdoai aqueles que vos ofendem, assim como eu vos tenho perdoado. Amém. Glória a Deus. O perdão, ele é necessário. O perdão é algo, como é que eu posso falar? Algo que não pode ser deixado de lado, sim. Mas e o arrependimento? Então nós temos que ver essa questão do arrependimento. Muitas pessoas querem o perdão, mas essas pessoas não entendem que o perdão, ele é precedido pelo arrependimento. Que não adianta você perdoar alguém, você perdoa alguém, não está perdoado, amém, glória a Deus, isso é o que nós devemos fazer, mas você verifica se precedeu o arrependimento dessa pessoa. Onde é que nós entendemos? Aí você fala assim: mas o irmão não é Deus para saber se eu me arrependi ou não. Amém. Glória a Deus que eu não sou Deus, amém, porque se fosse um Deus, seria um Deus falho, então vocês não estariam aqui hoje, seria vã a vossa presença aqui nessa noite. Mas o Deus verdadeiro, ele nos indica isso, que nós devemos examinar também essa questão. Então, o arrependimento foi a ferramenta que Deus nos deixou para que nós vençamos o mundo, para que nós nos arrependamos, porque quando nós falamos em crer, o crer, ele também precede o arrependimento. Quando você teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que você creu, antes de você crer, precedeu o arrependimento por tudo quanto nós estamos fazendo de errado em nossas vidas. Então, esse arrependimento é necessário. Então, essa é a ferramenta que Jesus deixou para cada um de nós. Então, a finalidade dessa palavra introdutória é que nós busquemos o arrependimento. O arrependimento é a ferramenta que Jesus assim nos deixou. Então, quando nós escolhemos viver à altura do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sentimos essa alegria, através do quê? Através do arrependimento, da vida passada que nós tínhamos, dos manias, dos modos que nós vivíamos, e nós passamos a viver hoje uma vida plena na santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser dignos deste amor, se nós queremos ser merecedores desse amor, desse sacrifício vicário expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, primeiro, sermos gratos; segundo, sermos obedientes; sermos exemplos como Cristo; e sermos perseverantes. Agora, para finalizar, vou falar uma coisa para os irmãos, que na maioria das vezes nós não conseguimos ser como nós deveríamos ser. A verdade é essa, ninguém aqui pode ser hipócrita nesse sentido.
Se nós examinarmos o nosso dia, se nós formos fazer um inventário, se nós tivéssemos assim, a coluna da direita é bom, a coluna da esquerda é ruim, e a gente for verificar, a gente vai ver que muitas coisas nós estamos ali na coluna da esquerda ou da direita da parte ruim. Então, o que nós devemos ter na nossa mente? Por que eu estou falando do arrependimento? Nós devemos ter o arrependimento como a ferramenta que nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas nos procuram e pedem oração, e isso é válido. A palavra nos fala: está alguém aflito, está alguém doente, procure os presbíteros, os pastores da sua igreja, os pastores orarão e ungirão com óleo, tudo isso é válido. Mas se não houver o arrependimento, de nada isso vai adiantar. Não importa a eloquência, não importa a potência da oração, mas se nós não tivermos o arrependimento, o livro de Isaías fala, Isaías 59, se eu não me engano, versículo 1 e 2, fala que os braços do Senhor, os ouvidos do Senhor estão sempre atentos a nossas súplicas e orações, os braços do Senhor estão sempre estendidos. Só que no versículo 3 ele fala: mas os vossos pecados produzem uma barreira. Então, o que impede de nós termos a bênção de Deus? O que impede de às vezes nós entendemos o que Deus quer falar conosco? É o nosso pecado. E o que é que faz com que nossos pecados sejam perdoados? O arrependimento. O arrependimento é a ferramenta eficaz. O arrependimento é a ferramenta eficaz. Na área do direito, existe uma prerrogativa que quando a pessoa comete um crime, por exemplo, uma tentativa de homicídio, e a pessoa não vai a óbito, e essa pessoa se arrepende, socorre aquela pessoa, e aquela pessoa vai ao PS, ela ali é medicada, ela se salva, não é imputado a ela o artigo 121 do Código Penal, que é homicídio, é aplicado a ela o artigo 129, que é agressão. Então há uma minimização, isso no reino humano, na parte humana, na parte secular. Na parte de Deus é algo mais amplo, não importa o pecado que nós tenhamos cometido, o nosso arrependimento, ele é eficaz para nos livrar de toda a condenação. Através de quê? Através de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já cumpriu a pena por nós. Então é algo que às vezes as pessoas passam desapercebido, mas o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi o cumprimento do meu pecado, do teu pecado, da condenação dos nossos pecados. Então é esse o entendimento. Então como é que nós podemos viver essa vida ampla? Porque nós continuamos pecando, nós continuamos tendo maus pensamentos, más atitudes. Nesse sentido é o arrependimento. O arrependimento é que nos reaproxima de Deus. Os irmãos entenderem, então nós nos aproximamos de Deus, aceitamos a Jesus, estamos pertinho de Jesus. Só que saímos daqui e a gente começa a voltar ao mundo, alguma coisa do mundo vem, então a gente parece que a gente está caindo. Aí você se arrepende, você se aproxima de Deus. A nossa vida cristã é essa, pautada no arrependimento. Então que nesta noite, você que aqui está, que você tenha essa semente no teu coração, semente que se chama Jesus Cristo, que esse Jesus Cristo habite no teu coração através do Espírito Santo, e que esse fruto do arrependimento, que é o fruto que o Espírito Santo coloca em cada um de nós, e nós nos arrependemos, nós entendemos, é um sinalizador daquilo que nós fazemos errado, e que nesta noite a palavra penetre em teu coração, a palavra reavive a fé que talvez esteja adormecida no teu coração, que ela fortaleça a fé que está viva no teu coração, que eu creio que a grande maioria aqui tem uma fé viva no seu coração, que ela reavive. E aquele que chegou aqui nesta noite, procurando um caminho, o caminho é esse. Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 27, que nós falamos aqui, a paz. Jesus, talvez, o que mais o mundo busca é a paz. Jesus fala: eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em mim e não vos atemorize. Então, se você veio buscar a paz, você veio no lugar certo, que é Jesus Cristo que tem essa paz para você. Se você veio buscar aqui o caminho, este é o lugar certo, que é Jesus Cristo que tem esse caminho. Então não se prive desse privilégio de conhecer a Jesus e trilhar um caminho da salvação e poder experimentar essa paz que só Jesus assim pode proporcionar nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos com muita alegria oferecer louvores de adoração ao nosso Deus.
pagaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer que posso fazer
Deus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus.
A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de meditar no Salmo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8. Queria perguntar para os irmãos e amigos: você dorme bem? Pode dar um sinal? Não tem ninguém que tenha insônia aqui? Insônia, dorme mal. Não é para dormir muito, mas é dormir o suficiente. A maioria, graças a Deus, dorme bem. Então aqui o Salmo 4, verso 8 diz: em paz também me deitei e dormirei. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em outra tradução diz: em paz me deito e logo pego no sono. Que maravilha, né? Quando a pessoa pode dormir. E o título da nossa mensagem é A Arte de Bem Dormir, ou também poderíamos dar para essa mensagem o tranquilizante secreto de Deus. Será que tem alguém que precisa desse tranquilizante secreto de Deus? Esse texto, ele é muito antigo na minha mente. Há muitos anos atrás, o pastor Natanael fazia um programa de rádio e ele levava o seu filho caçula, o Ronaldo, que hoje já não é tão caçula assim, já está com 60 anos. E no final do programa, o Ronaldo, ele fazia menção desse verso para despedir da programação. E é um verso também que eu, na terça-feira, quando vou fazer a oração final, eu sempre falo deste verso. Um verso que fala de nós dormirmos, deitarmos e aguardarmos o bem-estar do nosso corpo. E nesta semana, lendo um artigo científico que nos fala a respeito da arte de bem dormir. É uma situação em que o mundo passa, as pessoas passam. Talvez tenha pessoas aqui com essa dificuldade, com esse grave problema, porque realmente podemos ficar, às vezes, sem nos alimentar muito bem, mas para a nossa vida, tanto corpo como alma, é muito bom quando uma pessoa consegue dormir bem, acordar disposta para as suas tarefas diárias. Isso faz um bem incalculável. E hoje eu vejo, especialmente nos jovens, que eles não têm muito método com relação a isso. Muitos ficam, às vezes, até tarde, mexendo no famoso smartphone, né? Vendo a internet, perdem a noção de tempo. E isso realmente pode não trazer consequências imediatas, mas essas consequências vão sendo cada vez mais agregadas, acrescidas. De maneiras que hoje se faz muito estudo, a chamada neurociência faz muito estudo a respeito do sono das pessoas. O mau sono, ele pode produzir doenças. São atalhos para doenças como a diabetes, como distúrbios de câncer, como depressão e outras doenças que a pessoa, por não ter um sono adequado, vai lhe trazer malefícios. De maneiras que hoje é muito estudado. Uma grande seguradora americana, a maior seguradora, uma gigante de planos de saúde, a Aetna, ela dá para os seus funcionários $500
para que aqueles que conseguem dormir 7 horas, para os irmãos verem a necessidade de que é um bom sono, um sono restaurador, um sono em que não precisa de nenhum estimulante para dormir, e isso é muito saudável. Para citar um exemplo, um homem chamado Ernest, deixa eu ver aqui no meu apontamento, Hemingway, não sei se a pronúncia está certa, Hemingway, ele viveu no período de 1899 a 1961, foi prêmio Nobel de Literatura em 1954, e ele escreveu um livro muito famoso, Porque os Sinos Dobram. Este homem era um depressivo atávico, isto é, hereditário. Era uma pessoa que ele dizia: para mim, o mais importante é dormir. Se ele não dormisse bem, a vida não teria muito sentido. E esse homem sofreu dessa depressão pelo fato de não conseguir dormir, e em 1961 ele suicidou-se, dando um tiro nele mesmo. Então é uma situação que não podemos passar desapercebido. Nós, como povo do Senhor, temos que ter esse verso que compõe o Salmo 4, verso 8, em nossa mente. Foi a última palavra também. Esse verso tem muita importância para mim, porque foi a última palavra que eu me dirigi ao meu pai. Ele estava ainda com a roupa que ele veio na igreja no dia 23 de fevereiro de 2016. Eu e a minha esposa fomos dormir com ele, que ele não podia ficar sozinho, e ali ele ainda estava com as roupas sociais. Eu ajudei a tirar aquelas roupas, coloquei a roupa que ele dormia, o seu pijaminha, e ele deitou. Queria que eu deitasse com ele do lado. Eu vou estar ali vou deitar no outro quarto. E eu disse para ele, quando eu coloquei ele na cama: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Na hora, ele disse o Salmo 3, verso 5: eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Foram as últimas palavras que ele proferiu nesse mundo. E o Senhor realmente, ele pôde dormir um período. Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E ele acordou para ir para a glória. Oh, que maravilha! Então, irmãos, este salmo, ele é um salmo vespertino. Ele tem uma ligação com o Salmo 3, que é um salmo matutino. Essa é a diferença. Mas esses dois salmos, eles na Bíblia hebraica, por exemplo, eles estão juntos. Não há divisões de salmos, né? Isso foi feito mais posterior. Antes era tudo escrito, foi dividido em capítulos. Então, são dois salmos que têm essa conotação, que o salmista, ele passava por uma situação que realmente tira o sono. Qual era a situação? Uma situação grave. O que faz com que nos tira do sono? São situações que podem acontecer nas nossas vidas, que faz com que o nosso cérebro, a nossa mente, ela não consiga se desligar. Ela fica pensando em várias vertentes, e às vezes vai e volta, e os pensamentos não conseguem se desligar de um problema, de uma situação,
de uma angústia que nós estamos passando, é algo terrível. É um verdadeiro fantasma que assusta as pessoas nas suas mentes. E o salmista, ele estava vivendo num período em que o próprio seu filho, Absalão, os irmãos que leem a Bíblia conhecem essa história. Absalão, ele quis usurpar o trono do seu pai. Ele cativou o povo para si. Ele fez algo assim para conquistar a simpatia do povo para ele, e quando ele percebeu que o povo estava favorável a ele, ele começou a ir contra o seu pai. Meu pai não julga direito o povo, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, e se levantou pessoas revoltadas contra Davi. E a história nos fala, isso está em 2 Samuel, que Davi, para não ter esse enfrentamento, ele saiu de Jerusalém. E ali Absalão fez coisas terríveis, terribilíssimas, contra a dignidade do seu pai. Nessa situação de Davi ter que sair, de Davi depois ser afrontado pelo seu filho, ser perseguido pelo seu filho, ele então compõe esses 2 salmos, em que nós podemos ver, por exemplo, nesses 8 versículos que compõem esse salmo, como que Davi, ele pôde interagir com uma situação dificílima do ponto de vista humano, mas ele poderia dizer na conclusão: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele começa então dizendo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi estava cercado de adversários, cercado de situações que lhe angustiava de uma maneira tremenda. Uma pessoa sendo encurralada, perseguida pelo seu próprio filho. E assim ele então vai dizendo neste salmo qual seria o seu remédio para uma situação onde ele pudesse gozar de um bem-estar com Deus, de uma comunhão com Deus. Então ele diz: ouve-me, ouve a minha oração. Em tempos de aflições, nós devemos recorrer ao Senhor Jesus Cristo, recorrer a Ele. E quando também devemos recorrer a pessoas que realmente possam trazer algum norte para as nossas vidas. Não podemos dizer coisas da nossa intimidade para qualquer pessoa. Precisamos entender, o Senhor Jesus orientou os seus discípulos que devia fechar o seu quarto, em secreto falar com o seu Pai, e o seu Pai que te vê atenderá a sua oração. Então essa é a condição certa de nós termos o procedimento. Buscar em Deus nos tempos de aflições, como o salmista buscava, porque Deus, Ele nos ouve, ou não nos ouve. Deus é o Deus da resposta, e Davi tinha essa confiança. E se você tem essa confiança em Deus, Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: filhos dos homens, até quando? E aqui ele aponta 3 pecados que ele ora a Deus. Primeiro, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Meus irmãos, nós temos que ter um comportamento de buscar sempre a glória de Deus, a presença de Deus em tudo que nós fazemos na nossa vida.
no nosso culto a Deus, nós devemos sempre buscar isso para a glória de Deus. Não buscar a glória de homens, não buscar a glória de ministério, não buscar a glória de sistemas, de pastores, mas buscar a glória de Deus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, que quando não fazemos isso, quando as pessoas menosprezam a Deus, quando as pessoas abandonam a Deus, quando as pessoas dão vazões às suas paixões infames, aos seus vícios, sabe, Deus as entrega a uma situação deplorável. Deus não quer mais saber. É isso que fala em Romanos capítulo 1, verso do 22 até o 32, do 18 até o 32, Paulo fala a respeito disso. Então Davi estava dizendo: até quando convertereis a minha glória em infâmia? Depois, até quando amareis a vaidade? Absalão, ele tinha aquela vaidade de querer ser rei. Quantas pessoas têm vaidade por posições, por título, por isso, por aquilo? Até quando amareis a vaidade? Depois ele diz: até quando buscareis a mentira? Fizeram tanta coisa contra Davi, falaram tanto mal dele. O próprio sacerdote Aitofel incitou Absalão a ir contra o seu pai. E o povo que era de Israel, de Judá, foi contra Davi. Isso amargurou muito. A mentira, ela tem a perna curta, ela vai até um determinado ponto, ela não consegue fazer um giro no mundo, ela chega uma hora que ela termina. E Davi então clamava: até quando buscareis a mentira? E depois ele vai dizendo: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi era querido por Deus. Pergunto: você é querido por Deus? O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias capítulo 2, verso 8 diz que aqueles que estão em Cristo, em Deus, são as meninas dos olhos de Deus. Profeta Isaías fala que aqueles que estão em Deus estão nas palmas da mão do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele tinha essa confiança, essa certeza. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, se você tem passado por aflições, por perseguições, creia que o Senhor Jesus Cristo está do seu lado. Tenha essa confiança. Não permita que os assuntos, que os problemas possam penetrar tanto na sua mente e isso tire o seu sono e você passa a noite inteira em claro. Que situação desagradável quando nós passamos por situações como essa. E daí, no verso 4, o salmista diz: perturbai-vos e não pequeis. Quer dizer, você pode, como diz Efésios, irai-vos e não pequeis. Até um certo ponto, você pode ir contra uma situação de injustiça contra você, mas existe um limite. Existe um limite da atuação humana. Deixa com Deus para Ele tomar o seu partido. Ore a Deus, entregue essa dificuldade para Deus. Então era isso que Davi fazia: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Que coisa maravilhosa esse verso, irmão.
Quantas vezes, quando nós não temos o sono imediato e ficamos pensando num determinado problema, uma determinada situação, e nós ficamos falando, né? Como diz aqui o salmista: falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Você está lá dormindo, você fica falando com o seu coração, você fica dialogando, e o salmista diz mais: e calai-vos. Chega uma hora, chega, irmão, você já falou, você já clamou, você já pensou, agora o salmista dizia: ó, vou ficar calado, não pense mais. E aí ele continua dizendo: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqui são palavras de pessoas que queriam o bem de Davi. Houve uma ruptura no reino, mas muitas pessoas foram leais a Davi, e essas pessoas então diziam para o rei: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. É o único remédio, você tem que confiar no Senhor. E daí nós continuamos, diz o verso 6: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o bem? Hoje vivemos em dias que as pessoas querem o bem. Quem que não quer o bem? Mas pergunto: quem quer o abençoador do bem? Não é? É diferente. As pessoas querem o bem. Eu quero isso, eu quero aquilo, maravilha. Mas quem quer o abençoador? É mais importante você ter o abençoador do que você ter o bem? O bem é passageiro, mas o abençoador, ele é permanente, aleluia. Ele não acaba, o bem não acaba, o abençoador não acaba, o bem acaba. Então era isso que o salmista dizia. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Davi, ele foi rejeitado pelo seu povo, mas ele sabia que com o tempo Deus iria fazer justiça na sua causa. Então nós temos que ter essa confiança também, que Deus, com o passar do tempo, vai fazer justiça na nossa causa, se nós estamos servindo a Ele de todo o nosso coração. E aí ele vai dizer: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então ele fazia uma comparação, que mesmo ele passando por um período tão dificílimo na sua vida, de ser perseguido, de ser confrontado pelo seu próprio filho, ele podia dizer que Deus, nessa aflição, ele dava uma alegria muito maior do que a colheita, quando eles tinham a colheita do trigo e do vinho. Então, meus irmãos, nós recebemos a graça do Senhor. Nós não merecíamos essa graça. A graça é um favor imerecido. Nós recebemos a graça do Senhor. Quando passamos por situações como essa, não podemos ficar de cara, de rosto amarrado, contestando a Deus: por que eu tenho que passar por isso? Não, é o momento de Deus te provar, é o momento de Deus avaliar a sua fé, é momento de realmente ver se você tem uma fé superficial ou você tem uma fé mais profunda na sua pessoa. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Se estamos vivos neste mundo, é por misericórdia. É algo que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá. Merecíamos a condenação, mas Deus tem misericórdia por nós. E aí ele podia concluir e dizer: em paz me deitarei e dormirei,
porque só tu, ele tinha paz, a paz no coração, de que o Senhor estava lhe dando esse sentimento tão importante, que os neurocientistas estão fazendo aparelhos para colocar no cérebro quando a pessoa dorme, para emitir ondas, para ver se a pessoa consegue se desligar e dormir. Quantas coisas hoje existem para que as pessoas possam buscar o sono, mas eu tenho certeza, quando uma pessoa está integralmente na mão do Senhor, quando ela tem os seus hábitos, seu método de vida nas mãos do Senhor, quando ela coloca horários diante de si. Eu não gosto de dormir tarde, eu gosto de dormir cedo. O cedo para mim é 10h30, 11 horas, é o meu horário. Então nós temos que estabelecer limites. Acordo 6h30, não preciso de despertador. E os servos do Senhor eram servos matutinos, pessoas que acordavam cedo, não pessoas que ficavam à noite sem saber o que fazer. Então nós precisamos também, da nossa parte, criar métodos, hábitos saudáveis na nossa vida, para que realmente o cansaço físico venha e nós possamos dormir. Ah, pastor, mas eu sou muito agitado. Então, irmão, vai fazer um exercício físico. É o que eu faço. Quando eu estou muito agitado, quando eu tenho muitos problemas para resolver, e os maiores problemas são os problemas da igreja, viu? Problemas sérios que nós temos que passar, o que eu faço? Eu vou dar minha corridinha. É um santo remédio. E aí o meu corpo fica cansado, e aí eu me dou uma desligada, e eu posso dormir em paz, e no outro dia o Senhor me sustenta, e assim vão passando os dias, até aquele dia glorioso da sua volta. Então a aflição, ela é muito positiva. Spurgeon, o grande pregador inglês, príncipe dos pregadores, ele dizia assim: temo que toda a graça extraída de meus tempos de sossego e horas de felicidade não seja maior do que uma moeda. Tem pessoas que só querem tempo de felicidade, de sossego. Cristão verdadeiro não é assim. Cristão verdadeiro está sempre numa luta. Ele dizia: o bem total que recebi das tristezas, dores e pesares, porém é incalculável. Uma pessoa que foi um grande pregador do século XIX, na Inglaterra, em Londres: quanto devo ao martelo e à bigórnia, ao fogo e à lima? A aflição é a melhor peça de mobília em minha casa. Então, muitas das vezes, nós queremos rejeitar a aflição, rejeitar a perseguição, mas nós temos que ver isso como um bem para o nosso fortalecimento, para enrijecer a nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezado convidado, você pode estar passando por uma situação, por um problema, que é o sono da alma. Este sono não é bom. Não é bom. A Bíblia fala: despertas tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Talvez você esteja dormindo um sono da alma, que significa estar alheio à realidade da sua vida eterna. Se você não está em Cristo, a Bíblia fala que nós estamos debaixo da condenação de Deus.
Se você não tem Cristo, você está condenado. Então isso deve despertar para uma realidade. Você não pode ficar dormindo diante dessa realidade. Isso é mal. Então isso deve trazer preocupações, prevenções e a maneira de você resolver este sono da alma é você se despertar para a realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. E nesta noite, você que adentrou aqui, que está com o sono da alma, você pode dar um passo na direção do Senhor Jesus Cristo. Como ouvimos no início, se arrepender dos seus pecados e saber que somente o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de salvação que o Evangelho proporciona para nós. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso. Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Natan Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz.